Depois da definição eleitoral aqui em São Paulo, os candidatos Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, já deram o pontapé inicial da campanha no segundo turno. O repórter Álvaro Nocera chegando com as últimas informações. Como é que foi esse primeiro dia de campanha, o day after da eleição do primeiro turno? Boa noite, Álvaro. Bom trabalho. Boa noite para você, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. O primeiro dia já começou intenso. Ainda ontem, no pronunciamento, o prefeito Ricardo Nunes agradeceu muito o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Já hoje ele concedeu inúmeras entrevistas para diferentes emissoras, já traçando uma rota, uma nova direção. Ele que deve intensificar as caminhadas e o número de reuniões fechadas com entidades, associações e empresários, juntamente com o governador Tarcísio, como a de hoje à noite, em que ele faz um novo aceno para o público evangélico. Ricardo Nunes já, inclusive, recebeu o apoio do PSDB, do Cidadania e também, hoje à tarde, oficialmente, do Partido Novo. Ele que está de olho ali no eleitorado de Pablo Marçal, dizendo que ele tem os mesmos valores conservadores que o empresário do PRTB. Hoje ele deu uma entrevista para o Jornal da Manhã. Nós temos este trechinho de como ele quer angariar estes votos. Vamos ouvir. Então, essas questões eu já estou desenvolvendo, já está dentro do meu plano de trabalho, o que ele colocou como proposta. Então, o eleitor do Pablo Marçal é muito bem-vindo. Nós precisamos desse eleitor para vencer a extrema esquerda, até porque a minha candidatura representa o centro e a direita contra a extrema esquerda. Eu tenho muita convicção de que esse eleitor do Pablo Marçal virá com a gente e nós vamos ter uma grande vitória nesse segundo turno. Estão falando em 70%. Eu acredito que 90% desse eleitor vai vir conosco, porque nós representamos aquilo que esse eleitor defende. Tenho bastante convicção disso. Já Guilherme Boulos, do PSOL, convocou uma coletiva de imprensa, chamou os jornalistas para falar sobre o resultado. Já o Álvaro Nocera complementa. Então, o candidato do PSOL chamou a imprensa para falar e, claro, nessa declaração ele falou sobre as projeções do segundo turno, como é que vai ser a campanha a partir de agora. Acompanhe. Eu vou dialogar com os eleitores de todos os candidatos. Existe um segmento do voto de outros candidatos que é ideológico e que aí me rejeita por razões ideológicas, por eu ter lado, por eu ter firmeza. Isso leva, quando você se posiciona, aqueles que estão contigo e aqueles que são contra as suas posições. Mas uma parte importante do eleitorado, independente de que candidato votou expressa por um sentimento de mudança. E nós vamos ver isso nas próximas semanas na cidade de São Paulo. Vou chamar já os nossos comentaristas para falar sobre a eleição e, claro, já falando sobre a expectativa para o segundo turno, Dora Kramer e Cristiano Vilela conosco. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. Você participou ontem, como todos nós aqui, da cobertura da Jovem Pan, e é aquela história, né? A tal da nova eleição. Será que teremos uma eleição aqui em São Paulo também verborrágica, com menos violência? O que vai ser primordial, essa tentativa de atrair o voto de Pablo Marçal para Ricardo Nunes? Bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela, que vamos cantar, né, Vilela, hoje? Estamos em dupla e vamos cantar. Olha só, boa noite a todos, evidentemente. Essa eleição, agora o discurso do Guilherme Boulos mostra que ele está bem realista com relação à necessidade dele ter uma linguagem que aproxime menos ideológica e que o aproxime mais da população. Porque o que a gente viu no cenário geral foi um crescimento das forças de centro à direita e um desempenho modesto da esquerda. Claro que se a esquerda levar São Paulo, dá uma desequilibrada nesse cenário. Agora, eu acho que isso se deve muito menos à questão ideológica e mais a um entendimento que essas forças do centro e à direita tiveram para dialogar melhor com a sociedade. E a esquerda ficou um pouco atrasada, ficou um pouco referida num passado. Com relação a São Paulo, o que a gente espera, entre o que a gente espera e o que vai ser, né, Tiago e Vilela,
tem uma distância, porque é claro que a gente espera que a retirada daquele fator de conturbação representado pelo Pablo Marçal leve as coisas assim para uma certa normalidade. O que é a normalidade? Um debate feito das propostas, das ideias, do que cada um vai fazer. O problema é que o termo guerra está sendo muito usado de ambos os lados. Então, para ganhar esse eleitorado numa disputa, pelo menos no primeiro turno, não sei se no segundo turno vai ser tão acirrada assim, nesse tipo de disputa, então a gente pode ver aí uma tentativa de se mostrar, quando o candidato ou a candidata quer ser mais incisivo, às vezes incorre em algumas impropriedades, mas o que é esperado é que as coisas agora, com tempo igual, só 2 candidatos no debate, que a coisa se transcorra num ambiente pelo menos civilizado. Há um movimento da campanha de Ricardo Nunes para que não haja tantos debates como nós tivemos no primeiro turno, talvez 3 debates apenas, com transmissão de outros veículos de comunicação, uma espécie de pool de cada um desses debates. Cristiano Vilela, claro que a grande dúvida é saber como que vai se dar a migração dos derrotados e também a migração de Pablo Marçal especificamente, porque já há um movimento na internet, veja só, a internet sempre pautando a discussão de que alguns eleitores de Pablo Marçal votariam, por incrível que pareça, em Guilherme Boulos de raiva, porque Jair Bolsonaro não apoiou Pablo Marçal no primeiro turno. Já pensou se acontece um movimento como esse? Aí não tem analista político que dê conta, né? Boa noite, bem-vindo. Pois é, Thiago, pare o mundo que eu quero descer, né? Boa noite a você, boa noite, Dora, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Aí realmente a coisa vai passar o limite da razoabilidade, do que a gente está acostumado a ver. Agora, eu vejo que esse processo eleitoral, ele, nesse momento agora de segundo turno, ele é um momento em que os 2 candidatos tem que mirar para o centro, especialmente, procurar abranger, ampliar aquele eleitorado, haja vista que nenhum dos 2 teve maioria, todos ficaram, inclusive, com o mesmo patamar de votos, e tentar, no seu discurso, abrir, fazer com que outros públicos se vejam contemplados. O que a gente percebe é que o candidato Boulos talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade nesse sentido, até porque ao longo de todo o processo eleitoral, e nós fizemos esse comentário por diversas vezes aqui no Jornal Jovem Pan, o candidato ele não conseguiu ultrapassar aquelas fronteiras de um eleitorado mais tradicional do PT, dos partidos de esquerda de uma forma geral. Então hoje ele tem esse desafio de eventualmente ampliar o seu eleitorado para outros setores. No caso de Ricardo Nunes, de alguma forma, aparar algumas arestas como essa, de alguma pessoa que apoiou Pablo Marçal e que eventualmente ainda esteja com dor de cotovelo, mas aparando essas arestas, ele acaba tendo, até pela amplitude das suas alianças, ele demonstra uma capacidade de discutir com um público maior. Então, vamos ver agora, nesse contexto, se de fato ambos conseguem ampliar ou, eventualmente, não conseguindo ampliar, aí realmente vai ser derrota certa, porque o segundo turno, ele é o turno das rejeições e não o turno das paixões, que já foi no primeiro turno. Dora, de qualquer forma, a gente viu ontem, inclusive, que Tabata Amaral declarou apoio a Guilherme Boulos. O próprio prefeito diz que, claro, qualquer voto é bem-vindo, até os votos de Pablo Marçal, mas não gostaria de um apoio mais explícito de Pablo Marçal. Isso vai fazer diferença? Pode fazer diferença? Ou o eleitor também não pensa com esse voto automático? Se o candidato que eu votei no primeiro turno apontou outro, eu vou votar no outro. Não é assim? Não necessariamente assim? Olha, é importante, declarações de voto sempre são importantes porque o candidato se posiciona, o candidato que não está ali. Por exemplo, a Tabata fez logo essa manifestação num primeiro momento para tirar qualquer ilação sobre negociações para esse apoio. Então, ela foi lá, apoiou o PSB, o partido dela ainda está discutindo, mas provavelmente vai com Boulos. Marina Helena, a gente viu aí nas fotos com o Ricardo Nunes. A campanha do Ricardo Nunes disse que ele não pedirá o apoio do Marçal, mas obviamente que são bem-vindos os eleitores. Dito isso, acho que o eleitorado, esse tipo de indicação,
não tem um rebatimento, reflexo na decisão do eleitorado. O eleitorado vai mesmo por questões, seja pelo exame de conteúdo, seja pela simpatia que tem ou antipatia por um ou por outro, a rejeição. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, Tiago, candidato político não é dono do voto.